Bom dia a todo mundo que está chegando. Façam todos um excepcional dia. Como é que vocês estão? Gente, me conta aí se vocês estão me ouvindo, ok? Se está tudo certo. Bora tocar o terror na terra. Bora colocar pressão nesse sol. Sejam todos bem-vindos a mais um 459. Eu já quero começar honrando a vida de vocês por levantar cedo, já colocar pressão na vida de vocês. Não tem como, gente, a gente começar o dia já governando o nosso sono, governando a cama e a gente não vencer na vida. Bom dia, que sejam todos bem-vindos. Bom dia, Marcos Vieira. Bom dia, todo mundo que está aí. Me fala se está ok, todo mundo está me ouvindo. Vou me apresentar aqui rapidinho. Bom dia, bora tocar o terror na terra. Meu nome é Ana. Ah, já tem gente dando bom dia, Ana. Alguns já me conhecem. Meu nome é Ana Lucchini. Hoje eu sou executiva do Pablo da França. Então, bonjour, como allez-vous? Très bien. Nós estamos hoje à frente da plataforma da França, lá em Paris. Eu trabalhei durante 3 anos no Brasil, então eu fui como a última função minha na plataforma foi de CFO, então cresci muito, amadureci muito, e hoje, em abril desse ano, eu tive um chamado para ir para a França e abrir a plataforma lá e levar a mensagem do Senhor para os 4 cantos dessa nação, e eu acho que é para isso que nós estamos aqui, né? Chega só dos maus fazerem barulho, chegou a hora do barulho dos bons, chegou a hora da gente se levantar e a gente começar a falar mesmo, se posicionar como filhos de Deus e defender essa causa. Por isso que eu estou muito feliz de estar na França, né? A gente está vivendo desafios grandes lá, eu sei que não é fácil, é uma nação nova, é cultura nova, é tudo, fuso horário, clima, comida, gente, é tudo novo, mas eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso para a Europa, para aquela terra, eu sei que Deus quer levantar aquela nação, do mesmo jeito que está vindo um avivamento aqui no Brasil, a gente vai ter lá na França, eu estou aqui no Brasil, a gente tem que ir para a França na próxima semana, vir aqui olhar a questão de papelada para a gente poder resolver a empresa, mas já estamos com uma equipe linda lá, quem quiser ir na França visitar a gente, sejam todos muito bem-vindos, e eu queria dizer para vocês, antes de começar, eu quero muito que essa minha participação aqui no 459 hoje seja uma participação profética, porque eu estava ali agora orando para Deus, falando, Deus, o que o Senhor quer, né, que eu entregue, e daqui a pouco o Tiago entra aqui, daqui a pouco a gente vai transbordar mais na vida de vocês, mas eu quero que a minha passagem aqui seja algo que realmente vai deixar uma semente no coração de vocês, porque há 3 anos atrás, um 459 como esse mudou a minha vida, me resgatou, e eu quero que isso também alcance o seu coração, que também transforme a sua vida. Eu trabalhava 15 anos no banco e um casamento meu não estava bem, eu não trabalhava naquilo que eu amava. O banco me trouxe muitas coisas boas, sim, mas eu não tinha propósito no banco mais, só que eu não tinha coragem de sair, de pedir demissão, de viver de ir atrás do meu propósito, né? Porque propósito não é destino, é direção. Então, quanto mais você encarar a vida, quanto mais você viver o seu processo, mais o teu propósito vai vir de encontro a você. Quanto você encarar as suas dores, porque a sua dor tem intimidade com o seu propósito, e a gente foge da nossa dor. A gente sempre vai se esquivando, porque não é gostoso, né? É doloroso, a gente tem que sair da zona do conforto, e eu não tinha coragem. E aí eu fui pedir a Deus respostas. Falei, Deus, me mostra, me fala, o que está faltando na minha vida? E um dia ele me apresentou o Pablo numa live. E eu fui no Instagram dele, uma live que ele estava fazendo de collab com outro expert, eu não conhecia ele, e aí eu fui no Instagram dele, ele convidava para um 459 como esse, que vocês estão aqui agora. E eu falei, gente, será? Vou acordar de madrugada para ouvir esse moço, mas se meu coração queimou e eu estou pedindo resposta para Deus, eu vou começar a assistir. E foi através dessas lives de manhã que a minha mentalidade começou a mudar, que a minha conexão com Deus começou a ficar cada vez maior, que eu ativei a minha identidade. E com 3 meses, gente, 3 meses que eu assisti o primeiro 459 e que eu entrei na plataforma, 3 meses que demorou. Aí eu pedi demissão do banco, de 15 anos de banco, eu tinha acabado de ser promovida, mas eu falei, chega, não tem como mais eu adiar o que Deus tem para minha vida. Então eu quero entregar uma palavra na vida de vocês hoje. Deus pode mudar a vida de vocês assim, ó, num piscar de olhos.
não duvida daquilo que ele pode fazer na sua vida. O que o inimigo quer que a gente fique com dúvida, espírito de confusão, que você não é capaz, insignificância, te diminuindo, comparando com outras pessoas. Deixa eu falar algo para vocês aqui. O que Deus tem para a vida de vocês é só seu. Os planos que ele tem para você não vão ser frustrados. Como que eu poderia imaginar que 3 anos depois eu estaria fazendo um 459? Vocês têm noção? Aquela Ana que estava desse lado que vocês estão aí, eu estava sentadinha aí assistindo o 459 aos prantos. Quem aqui já chorou assistindo o 459? Gente, eu chorava, eu ajoelhava e falava, Deus, me tira daqui, me mostra, me dá um caminho. E ele começou a clarear tudo na minha vida, discernimento. Então, gente, Deus honra aquele que o busca. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Não negligencie o poder que Deus tem de mudar a sua realidade, de mudar a sua vida. E eu quero falar aqui para vocês algo que foi crucial, porque o Senhor quer sim fazer algo grande, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se levantar. Se eu não tivesse pedido demissão do banco, feito as minhas malas, mudado para Alphaville, sem nada, sem emprego, sem conhecer ninguém, sem nem lugar para dormir eu tinha em Alphaville. Mas meu coração queimou e eu comecei a agir a partir da visão do meu coração e não da condição do meu cérebro. Eu sei que eu não vi o caminho todo ainda. E eu falo que Deus estava só me preparando, porque eu saí de Belo Horizonte e mudei para Alphaville. 3 anos depois, eu mudei de Alphaville e fui para a França. Eu só atravessei o oceano agora, mas está tudo ótimo. Por quê? Porque Deus tem prazer em usar um coração disponível. E ele quer sim fazer maravilhas através da sua vida. Ele quer que você se levante como um guerreiro, como uma leoa dessa geração. Só que depende de verdade, de coração, muito mais de você do que dele. Porque ele já fez tudo. O que falta é a gente se levantar. Eu não poderia imaginar que hoje eu estaria onde eu estou. Quando eu vi o Pablo pela internet, eu achava ele muito distante. E aí hoje eu comecei a trabalhar muito próxima a ele. Bom dia, Tiago! Bonjour! Fala aí, bonjour, bom dia, Ana Luquinha, bom dia, povo, Pelotão 459. Eu Gente, tava esse aqui povo tá curtindo, muito tô, especial, tá? pode continuar falando aí, eu tô aqui curtindo. E depois eu quero Ai, compartilhar, eu quero que tu compartilhe conosco uma palavra aqui junto, uma meditação. lógico. Não, eu falei, Tiago, que eu estava, antes de entrar, eu falei, daqui a pouco o Tiago vai entrar, mas eu falei, antes de começar, eu já quero declarar que essa live vai ser profética na vida de vocês. Porque foi um 459 desse que me tirou de Belo Horizonte e me levou, e começou, né, o meu destino profético, começou a abrir as portas. E hoje eu estou na França, o Tiago está em Portugal, e eu tenho certeza que o 459 também fez diferença na vida do Tiago. E eu quero plantar essa sementinha de confiança, de esperança, né, que a nossa vida ela pode mudar, mas depende muito mais da gente. Já parou para pensar como é que vocês levam a vida hoje? Como é que está a qualidade dos seus pensamentos? Se você é cuidadosa com o modo cuidadoso, né, com o modo de viver, com o que você escuta, com o que você veste, com o que você come. Gente, Deus, ele não vai tirar a nossa imaturidade. A gente é que tem que largar a mão de ser essa velha pessoa, de se posicionar. Ele até vai dar uma visão para você. Ele até vai te dar ali algo que vai queimar no seu coração. Mas se você não se levantar, não encarar suas dores, não sair da zona do conforto, não enfrentar os seus medos, se você não superar aquilo que precisa, a imaturidade nossa, como diz lá, né, na passagem, como Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu falava coisas de menino. Agora eu cresci, me tornei o homem e tirei as coisas de menino. Então você não pode mais, para viver o que Deus tem para você, você vai ter que deixar muitos hábitos, muito comportamento, muitos ambientes, muitas vezes, amizades para trás. A gente vai ter que deixar de ser menino e amadurecer e crescer, ter musculatura emocional. E aí eu pergunto para vocês, quantos problemas vocês já superaram? Quantas batalhas vocês já venceram? O Tiago vai trazer uma palavra hoje sobre adaptabilidade. E de verdade, a gente só está onde nós estamos hoje porque nós enfrentamos muitos desafios, porque nós vivemos os desertos que nós precisamos. A gente vê o povo vê a gente aqui na internet e acha que tudo é lindo. Né, não, gente. Tem muito sofrimento, tem muita lágrima, a gente paga muito preço, tem muita renúncia.
E eu falo isso, à medida que você vai crescer no mundo espiritual, em primeiro lugar, é o nível de renúncias que você é capaz de fazer. O quanto você consegue falar não para as suas vontades, para os seus desejos, para cumprir algo maior do que você, para cumprir aquilo que a vontade de Deus e não mais a sua vontade. E aí eu falo isso porque esse 459 é muito valioso para mim, porque realmente foi ele que me tirou de onde eu estava e me deu coragem para sair da zona do conforto, para poder mudar de cidade. E eu não poderia imaginar que aquela Ana que estava sentadinha aí onde vocês estão hoje, né, ia trabalhar na plataforma, ia ser CFO do Pablo e hoje ia ser executiva da plataforma da França. Eu acho que Deus só vai elevando os desafios, né? A gente vai ter desafio a vida inteira. Ele só vai deixando cada vez mais profundo mesmo, porque a gente está vivendo muito desafio lá na França, mas eu sei que é para a gente poder crescer, é para poder romper. E é isso que eu desejo para vocês, muitos desafios, muitas experiências novas, que vocês possam encarar a dor de verdade, de frente, sai do vitimismo, para de contar historinhas, para de contar desculpa para justificar o fracasso de vocês, porque isso só vai adiar você viver o seu propósito, porque do mesmo jeito que deu certo para mim, deu certo para o Tiago, vai dar certo para vocês, e às vezes muito melhor, né, porque Deus tem planos que a gente não pode nem imaginar, a gente pensa, eu nunca poderia imaginar que eu estaria na França hoje, né? Nossos planos é X, ele vem e entrega 10 vezes X para a vida de cada um de vocês, e a gente pode fazer então uma oração, Tiago, antes de você começar? É claro, não. Eu não sei que tu tá cavando aí para já sair da live, que a galera quer que você fique aí. Eu quero que você fique aqui compartilhando esse tempo. E aí você Ah, faz o vídeo final, então. Que não, então, eu vejo a tua história, eu lembro os primeiros dias da Ana lá na plataforma. Parecia uma, com respeito, uma garota querendo aprender tudo, né? Conectar com tudo. É interessante que quando as coisas ficam pesadas, eu vi vários de vocês comentando, estou aqui, as coisas estão pesadas, lembra? Se tiver difícil, se tiver pesado, é porque está fora do propósito. Toda vez que você estiver fora do propósito, ele vai ser difícil. E nada como o tema de hoje sobre falar sobre se adaptar a uma nova realidade, um novo momento. O que a Ana passou, o que eu passei, o que tantos outros experts, sócios e o que o Pablo passou. Ontem ele fez uma sequência de stories, não sei quantos viram a sequência de stories dele, o Pablo antigo, gordo, barrigudo, barbudo. Se ele não passa por uma adaptação, ele não consegue chegar onde está. E é incrível, Ana, que eu vejo muita história de Paulo. Eu tive na Turquia agora fazendo um Ironman e eu andei nos caminhos de Paulo. Eu fui no Porto, onde Paulo fez a primeira viagem missionária dele. E eu falei o quanto que esse homem teve que se adaptar. Por quê? Não só pela parte de conversão dele, né? Para quem não conhece Paulo, ele escreveu 80% do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E Paulo escreveu 78% do Novo Testamento. Ele era um romano que perseguia os cristãos até ele ter um encontro numa estrada a caminho de Damasco com Jesus. E ali ele teve uma revelação. E ele começa a pregar. Ele ficou 2 anos estudando, depois ele começa a pregar o evangelho. E aí conta-se que na cidade que eu estava, a próxima cidade que eu estava, que era a cidade de Antália, por acaso eu estou com Antália, que na Bíblia fala Atália, falou que ele chegou lá perto e começou a pregar e as pessoas ficaram impactadas com a palavra dele. Alguns chegam para nós, e eu sei que com você não é diferente, eu já vi várias pessoas falando, em depoimento aí, as pessoas falando, nos comentários, a Ana está sendo muito usada, ela é sempre usada. E aí... todos nós, né, Tiago? Eu acho que quando você tem esse coração disponível, porque não é sobre a gente. Eu falo isso muito. Se vocês olhar para mim e para o Tiago e ver insegurança, né, e ver assim, o medo, você achou a gente. Agora, se você olhar para a gente e ver esperança, e ver fé, e ver amor, você achou Deus em nós. Porque a parte boa que há em nós é a parte onde Deus está. Não se enche dele, se a gente não busca o Senhor todos os dias, né, para a gente vencer a nossa carne, para a gente poder ter domínio próprio, está lá em Gálatas, frutos do Espírito, para a gente poder buscar esse alinhamento, gente, nós nem estaríamos aqui. Então, é Ele em nós que nos faz forte, né, quando a gente busca, e eu tenho certeza, o Tiago falou de Paulo, e, gente, Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e eu falo muito que Deus, ele não olha por ordem de chegada, mas Deus vê por ordem de renúncia.
Pouco tempo Paulo ficou né, foi pouca experiência, discípulos ficaram muito tempo, inclusive viveram com Jesus. E Paulo, ele teve uma experiência com o Senhor e escreveu Uau. 80% do Novo Testamento. E eu falo que eu comecei a ler a Bíblia mesmo, comecei a buscar a Deus, a minha conversão foi há 3 anos atrás. Quando eu cheguei na plataforma, eu fui batizada, né, lá na fonte, atrás da sala do Pablo ali, e ali começou todo o meu processo de entrega da minha vida para o Senhor. E aí eu falo, gente, eu não nasci na igreja, né, eu não tenho assim anos, mas é isso, o quanto de renúncia que você faz na sua vida é o quanto que Deus vai entregar para você. Porque o inimigo, ele treme diante de um homem e de uma mulher que consegue falar não para as tentações que ele coloca, não para a sua carne. Ele coloca comida, você faz jejum. Ele coloca ali, né, uma mulher ou um homem para cometer adultério, você fala não. Ele coloca ali os prazeres da carne, você consegue renunciar. Ele fala, como é que eu vou parar essa mulher? Como é que eu paro esse homem? Né? Nada para, ele consegue governar sobre o alimento, ele consegue governar sobre os prazeres sexuais, ele consegue governar sobre o sono, ele acorda cedo. Como que eu consigo dominar? E aí você começa a ter o controle mental absoluto. E aí ele pode vir, aí você fala, não, agora tem que caprichar um pouco mais, né? Aqui não. Aqui você vai ter que vir mais forte. E quando a gente entrega a nossa vida, quando você fala, Deus, eu quero a tua vontade, com o coração disponível, ele começa a te usar. Então ele pode, como ele usa o Tiago. O Tiago, gente, ele foi meu professor quando eu cheguei na plataforma. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu trabalhava na editora, e um dia ele A chegou lá gente escreveu a editora inteira, você, eu lembro. no quadro de vidro. Você lembra que você pegou uma canetona lá? A gente escrevia, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas na nossa época a gente escrevia nos quadros, na sala toda de vidro. E o Tiago me ensinou. Ele falou, Ana, eu vou te ensinar aqui, vou mostrar para vocês. E começou a dar uma aula para gente. E eu anotava tudo, porque é isso que ele falou, eu tinha sede para aprender. Eu tinha sede. E aí, eu quero deixar aqui um código para a gente falar sobre essa questão da adaptabilidade, que é um coração ensinável. Você ser adaptável é humildade. Eu trabalhava, gente, em banco, eu estava no maior cargo da gerência do banco. Eu recebia ali 15, 20 mil reais. No banco eu tinha reconhecimento, todo mundo sabia quem era a Ana Lucchini, né? Eu era super elogiada pelos meus chefes, eu larguei tudo e fui para a plataforma. E lá eu era uma jovem aprendiz. Lá eu tive humildade para poder. Lá eu não era ninguém daquilo que eu fui. Lá eu só queria aprender. Então eu lavei banheiro, eu fui staff, eu servia, porque eu queria aprender. E é isso que nós temos que levar para a nossa vida, essa humildade de entender que nós temos que todo momento aprender, todo momento crescer, todo momento evoluir, adaptar, sair da nossa zona de conforto, né? E lá eu tive a gente era novas pessoas, novos ambientes, era tudo novo. E aí que eu quero trazer para vocês também essa palavra. Quais ambientes você está precisando de romper hoje? Quais pessoas você precisa de conhecer hoje? Qual que é a zona do conforto que você ainda está ali se esquivando? Sabe, qual que é o desafio que você precisa começar a enfrentar? Não vai ser gostoso, não vai ser prazeroso, pelo contrário, seu cérebro vai querer te proteger e não vai deixar você ir. É nesse momento que você precisa romper. Uau, poderoso. A gente vai falar muito sobre adaptabilidade. Você que está precisando adaptar precisa entender o seguinte: não vence nem o mais forte nem o mais rápido, mas quem se adapta a melhores situações. Se ela não tivesse feito a adaptação, ela não venceria. Se eu não tivesse me adaptado, não venceria. E novos passos e novos níveis precisam de uma nova adaptação. Paulo, ele fala em Romanos, anota isso daí, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz o seguinte: se você renovar a sua mentalidade, ele fala, renove a sua forma de pensar todos os dias para viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Se adaptar a novas situações, você precisa renovar sua mente. Deixar o achismo, o ego, a arrogância, a soberba e falar o seguinte: eu vou para uma nova fase, eu vou para um novo momento, eu vou para uma nova era da minha vida. Nós estamos aqui, eu, a Ana, nós estamos desbravando a Europa, né? Trazendo a plataforma o Felipe, o Marcel, a galera toda que está à frente da plataforma aqui na Europa para trazer esse novo momento. Você que está aqui, você é o nosso convidado para estar na França, está em Portugal, está na Alemanha, está na Bélgica, está na Espanha, tudo isso. Porque nós precisamos adaptar para uma nova realidade. Eu não sei o que você precisa hoje no seu casamento, na sua empresa, mas
é chamado para um novo tempo de adaptabilidade. E quando eu falo isso, eu estou falando sobre você entender que princípios são matérias-primas da criação. Todo princípio que foi criado até o 7º dia é a matéria-prima da criação, e isso nunca vai mudar. Se você anda por princípios, você não precisa se adaptar a leis. Escreve o que eu estou te falando. Andar por princípios não me leva a adaptar a leis. Quando a gente fala sobre não adaptar a leis, é entender o seguinte: eu preciso cumpri-las, mas esse não é o estilo de vida que eu tenho. Por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos, vai para qualquer outro lugar, você tem um passaporte. Lá o passaporte está escrito, a grande maioria, brasileiro. E eu venho para Portugal, eu preciso seguir as leis de Portugal. Eu preciso seguir as leis da França, eu preciso seguir as leis dos Estados Unidos. Só que todas as vezes que alguém olhar o meu passaporte, ele vai ver lá, brasileiro. Quando a gente fala que vive nesse mundo, mas não faz parte desse mundo, é toda vez que você mostrar a sua identidade real, mostrar lá. É um ser ou um membro de um reino superior, de um reino espiritual. Não importa se você está. Então eu tenho que fazer o quê? Entender que eu preciso cumprir as leis, mas ela não faz parte da minha vida. Quando eu começo a andar por princípios, eu não preciso ter boas lembranças. O grande convite para vocês é: viva sempre por princípios. Tá bom, Thiago, e qual que é o maior processo para me adaptar? Existe algo que o Pablo sempre fala, é a modelagem. A modelagem ela é uma chave poderosa para você entender aquilo que você ainda não conquistou e se adaptar a uma realidade. Quando você começa a desejar novos resultados e ainda não tem esses resultados, é porque isso ainda não tem instalado na sua cabeça. A Ana falou aí, eu cheguei na Europa, estou indo na Europa, e ela começa a visualizar novos resultados. Quando ela fala sobre visualizar novos resultados, ela fala sobre ter um novo comportamento, e tendo um novo comportamento, ela vai começar a fazer o quê? Mostrar para as pessoas que sim, é possível. Alguém largar aquilo que vivia, que era talvez a vida dela, passar por um processo, nesse processo vir para um novo momento, adaptando todos os momentos, e as pessoas vão começar a modelar ela. Tem 3 fases para modelagem, anota aí as 3 fases para modelagem. As 3 fases da modelagem é quando eu honro, eu entro em equivalência e eu entro no transbordo. Então, quando a gente falava sobre ser modelo, né, ou modelar, aquilo que o Pablo fala é honrar sempre aquele que veio primeiro. Eu entro em equivalência, quer dizer, eu começo a treinar, me exercitar, fazer para estar como ele, e aí a terceira fase, que é o transbordo. Paulo, ele falava o seguinte: se vocês não conseguem imitar a Cristo, imite a mim, que eu imito a Cristo. Talvez você olhe e fala, não, que cara arrogante, Paulo era muito arrogante, como que vai falar para ele que ele imita a Cristo? Não, ele só falou o seguinte: enquanto eu estou seguindo a Cristo, olhe para mim, o dia que eu parar de seguir a Cristo, aí vocês parem de me seguir também. Uau! Isso é muito Ana, forte. a gente está todos os dias lendo Provérbios aqui. Se tu quiser ler Provérbios 4, hoje é dia de Provérbios Ai, 4, sim, lógico. a Ô, gente vai gente, trazer. isso que o Thiago falou, isso é tão valioso, porque a gente, nós somos produtos do nosso meio, das pessoas que a gente mais ouve, né, das pessoas que a gente mais escuta, do ambiente que a gente mais frequenta. E quando você decide modelar pessoas que têm um resultado que você deseja alcançar, você começa a ver o estilo de vida dessa pessoa. Que hora que ela acorda? O que que ela costuma fazer? Né? Como é que é a família dela? Como é que ela tem, como é que é o nível de espiritualidade dela? Você começa a olhar o estilo de vida, o lifestyle daquela pessoa. E se ela tem resultados que eu quero alcançar, eu vou começar a adaptar isso para a minha realidade. Então, a modelagem, eu pego aquilo que aquela pessoa tem, trago para as minhas circunstâncias, né, para a minha vida, e eu começo a encaixar isso na minha realidade. E aí, Ana, como é que eu escolho quem eu vou modelar? Quero dar uma tarefa para vocês, né, para vocês escolherem aí 3 pessoas para vocês modelarem, que uma só também não é bom. Escolhe 3 pessoas para vocês modelarem. E aí, como é que eu faço, Ana? Olho os resultados.
A palavra do Senhor já diz que a gente conhece a árvore é pelos frutos. Então, se você olhar o resultado daquelas pessoas e falar, nossa, essa daqui vive aquilo que eu acredito. Aquela ali tem resultado que eu quero alcançar. E aí você começa a modelar, ver o que aquela pessoa faz, né, os livros que ela já leu, começa realmente a trazer para o teu estilo de vida a vida daquela pessoa adaptado à sua realidade. E aí, gente, eu sei que vai ter gente acordando mais cedo, vai ter gente correndo sem querer correr, vai ter gente mudando a sua alimentação. Eu falo muito para o Tiago, a gente tem vários pilares no nosso ecossistema, e um deles é a saúde. Não tem como uma pessoa andar com a gente tomando refrigerante, não tem como uma pessoa andar com a gente sem mudar os hábitos dela, sem querer realmente ter uma saúde ser saudável, sabe? Nas três esferas, né? Física, emocional e espiritual. Por quê? Porque o nosso ambiente chama a pessoa para ela vai ter que se adaptar. Se ela não se adaptar, você nem consegue continuar. Então, ande em ambientes que vai te provocar, que vai te impulsionar. Comece a andar com pessoas. Ana, mas na minha cidade não tem ninguém. Aqui na internet, gente, a internet é um meio, né? Então, aqui você pode conectar com muitas pessoas, aqui você pode conhecer muitas pessoas. Eu sei que talvez a cidade é pequena, então já começa a internet é um mundo, tem aí no seu computador. Faz uma limpa no seu Instagram, começa a tirar aquelas pessoas que não faz sentido mais você acompanhar e começa a colocar pessoas que realmente você quer modelar, que carrega aquilo que você precisa. Precisa de ter uma mentalidade nova. Você vai ter que precisa ser, né, uma nova criatura, começar a ter uma nova vida. Comece a transbordar o que você está aprendendo. Aceite desafios novos. Qual desafio você vai se colocar a partir de hoje? Aumenta a pressão na sua vida. Sabe, se estiver muito, muito confortável, sai desse lugar. Começa a estudar coisas novas. Se movimente. Aumente a capacidade para suportar coisas novas. Isso é muito mais em relação a gente do que qualquer outra coisa. Tem que partir de você. Faça por você o que ninguém pode fazer. Isso aí ninguém vai poder fazer. E comece a romper, né? Comece realmente a querer mudar de vida. E para mudar de vida, nós temos que mudar nós mesmos. E a vida vai chamar a gente para esse lugar, né, Tiago? Se você está atentado, se você estiver desperto para a realidade te chama todos os dias para você ser mais você, para você ativar mais a sua identidade. É a gente que foge. É a gente que inventa desculpa, né? A gente que ainda fica ali meio que se esquivando. Então, olha para a realidade, encara a realidade como ela é mesmo, sem fugir, que a sua vida vai começar a mudar. Seus Ó, comportamentos, atitudes vão começar a mudar. você é forte demais. Bora ler Provérbios, então? Vamos. Pode ler o 4? Pode. Bota aí, galera, nos comentários PV4, que é Provérbios 4. Provérbios, ele está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em 5 partes. Os livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros. E aí vem os livros históricos, os livros poéticos, onde se encaixa Provérbios, os profetas maiores e os profetas menores. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos. E ele é um livro onde Salomão teve acesso à sabedoria e ele escreve tudo aquilo. Salomão foi uma das pessoas mais ricas que pisaram na terra. Alguém que governou durante 40 anos Israel sem guerras. Então, tem muita sabedoria. A gente está lendo lá. Eu quero te convidar a fazer essa leitura hoje. A Ana vai ler para nós e eu vou acompanhar aqui também a minha Bíblia. Então, vamos lá. E todo Provérbios é poderoso, né? O 4, então, ô Pai, é incrível. Vamos lá, sabedoria suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Olha o que nós estamos falando aqui. Ouça a instrução daquelas pessoas que sabem mais do que você. Aquelas que já andaram no caminho maior do que você. Tem um coração ensinável, uma alma permeável, para poder escutar e pegar a instrução de quem já está no caminho lá na frente. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução, pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Então ele me instruía e me dizia: apeguem-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos e viva. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é: adquira e use
tudo o que você possui para adquirir entendimento. Valorize-a e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite aquilo que eu digo, e você terá uma vida longa. Eu o instruí pelo caminho da sabedoria e o conduzi por veredas retas. Quando você andar, os seus passos não serão obstruídos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a, pois ela é a sua vida. Gente, não siga o teu próprio entendimento. Se a gente parar para poder ouvir aqueles que são mais sábios do que a gente, pegar aquela instrução e colocar em prática, andar de maneira mais reta, né? Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos malfeitores. Evite-os e fique longe dele. Afaste-se e siga em frente, porque eles não dormem enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque eles comem o pão da maldade e se embriagam com o vinho da violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em quem tropeçam. Meu filho, escute o que eu te digo, incline o ouvido às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Aí vem essa frase para mim, que é esse versículo que é um dos mais poderosos que eu tenho da Bíblia. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina as fontes da vida. Guarde o seu coração. Afaste-se da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e siga firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Esse Provérbios 4, para mim, gente, ele é tão poderoso, porque ele traz, e nem foi combinado, né, Tiago? Mas assim, ele traz exatamente esse poder da adaptabilidade, né? De você ouvir a instrução, né? De quem é mais sábio, de quem está na sua frente, seguir o caminho, por mais que não é o que você quer, mas é aquilo que precisa ser feito. Então, você larga a mão dos ímpios, né? Você para de andar com aquelas pessoas más e começa a ter um coração mais reto, ouvindo instrução, carregando a sabedoria. Sabedoria vertical é aquela que o Senhor nos entrega. Sabedoria horizontal, que vem através das suas experiências e do seu conhecimento. Por isso que essas pessoas mais sábias, né, os pais, aqueles que vieram antes de você, eles carregam essa sabedoria. Tem experiências que você não tem. Então, muitas vezes, a gente é meio orgulhoso, né, e fala, quem que ele acha que ele é? Gente, respeita a sabedoria, né, o tempo, a experiência que outras pessoas têm. O Pablo fala muito, né? Eu sou o seu filho, eu sou o seu irmão mais velho. Com todo respeito, eu sou seu irmão mais velho. Por quê? Porque ele já traçou um caminho que a gente está traçando ainda. Então, ele tem experiências, ele pode passar uma sabedoria para a gente que a gente ainda não tem. Por isso, tenha esse coração humilde para poder ouvir e seguir essa sabedoria. E de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Não suje o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Né? O coração é o que toque de Deus. Então, não deixe nada do mundo sujar o seu coração. Gente, coração é o Senhor que precisa estar lá. É Ele que mora no meu coração, mais ninguém. Se o seu coração for 100% dele, a sua vida vai ser transformada. Não deixa ninguém. E se entrar sujeira, né? Seja bom em faxina, como o Pablo diz. Limpe o seu coração todos os dias. Porque nós somos pecadores, nós vamos falhar todos os dias. Mas se eu manter o meu coração puro, né? Os puros verão a Deus. Essa simplicidade, essa pureza do coração que faz você ouvir essa sabedoria do alto. Que incrível. A Ana fala sobre lavar o coração e assim como você lava o seu corpo, o coração precisa ser lavado todos os dias. Tiago, eu tô chegando agora no 459, não sei o que é isso, não tô entendendo essa parada de lavar o coração, não tem como eu abrir o meu peito para lavar o coração? Tem sim. Coração, existem características que Salomão, que escreveu Provérbios, fala que existem coisas que o Senhor odeia. Arrogância, soberba, prepotência,
maledicência, mau comportamento, orgulho, são características que prejudicam ou que sujam o coração. Quando a Ana fala que o maior versículo que ela mais ama tá: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda vez que eu falo desse versículo, que eu amo também, Ana, eu sempre tem alguém falando o seguinte: mas o coração é enganoso. 860 versículos que falam sobre coração, a pessoa se apega a um falando que o coração é enganoso. Não, moço. Sabe qual é o coração enganoso? O coração que está sujo. Esse é enganoso. Coração que está com orgulho, arrogância, prepotência, maledicência, mau comportamento. Esse é um coração enganoso. Mas quando você começa a limpar ele e deixar as características de crescimento, e quais são essas características? Você vê no capítulo 3, ontem a gente falou sobre isso. Capítulo 3 fala sobre 4 coisas importantes que tem que ter um coração: amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Anota isso daí para você começar a viver: amor, lealdade, sensatez e equilíbrio. Uau. Quando você começar a viver com um coração desse, e é uma das características que a gente busca na plataforma, você quer ir para a França, você quer ir para Portugal, você quer fazer parte do ecossistema, a gente pede 3 coisas sempre, e nunca foi um currículo: lealdade, simplicidade e coração ensinável. Se você tiver lealdade, simplicidade e um coração ensinável, sempre vai ter uma oportunidade para andar conosco. Não precisa ser habilidoso, porque os habilidosos, eles dão muito trabalho. Os talentosos, eles dão muito trabalho. Eu preciso ter um coração ensinável, e só tem um coração ensinável aquele que se adapta às circunstâncias. Nem sempre vão ser as melhores circunstâncias, mas se eu aprender a me adaptar a todas elas, fica muito mais fácil lidar dessa forma. E o que a Ana fala, esse capítulo 4 é poderoso. Na minha Bíblia fala, o título é A Sabedoria é Suprema. Porque ela fala o seguinte: o teu tá como? A suprema também? A sabedoria é suprema também. É suprema. E fala o seguinte: não abandone a sabedoria, proteja. Quer dizer, invista tudo que você tem para buscar a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria ela vai gerar diligência, prudência e entendimento. Por que algumas pessoas entram em roubadas de negócio? Por que algumas pessoas se frustram com outras pessoas? Porque não foram prudentes, não foram diligentes, foram preguiçosos. Para você que nunca leu Provérbios, tem 3 tipos de pessoas em Provérbios. E a Ana vai continuar falando sobre esse capítulo que ela é apaixonada. Existem 3 tipos de pessoas em Provérbios: os tolos, os sábios e os preguiçosos. O que é ter a sabedoria ou a sabedoria te proteger? É você ser diligente. O que é ser diligente? É ter um olho tão puro e com uma antevisão que você fala o seguinte: estou indo para a França, eu preciso me adaptar lá. Estou indo para Portugal, vou me adaptar lá. Estou entrando num relacionamento, vou me adaptar. Sabe qual é o problema dos casamentos hoje? Você que está aqui no 459, talvez você esteja passando por isso no seu casamento. Tá tão banal que assim, imagina, você é o mundo A, a sua esposa é o mundo B. E quando eu digo mundo A, mundo B, são as crenças, os aprendizados, as experiências, tudo aquilo que você ouviu da sua mãe, do seu pai, tem que ser duro, tem que ser não sei o quê, não depende de ninguém, blá, blá, aquelas baboseiras todas. O que acontece? Quando esses 2 mundos se juntam, fica uma briga de ego, arrogância, soberba, um falando, não, tem que ser o mundo A, não, tem que ser o mundo B, não, tem que ser assim, e fica. Presta atenção, adaptabilidade é você entender que não é sobre o mundo A, não é sobre o mundo B, mas é sobre um mundo C que vai ser construído. Se eu chego em Portugal com as minhas crenças, meus valores, com tudo aquilo que eu agia no Brasil, eu estou querendo o quê? Sobrepor uma cultura de um país de Portugal tem... Eu agora não lembro, 3.000. Não, 1.500 anos? Eu não lembro agora, eu vi esses dias 1.600 anos, eu fui num lugar... São 1.600 anos de história, eu tô querendo sobrepor o meu mundo. Não, deixa eu me adaptar aqui, entender nessa adaptação. Isso é você lavar o coração todos os dias e saber que dele procedem as fontes de vida.
E eu estava estudando, eu estudei muito assim, porque esse versículo, Tiago, ele me tocou muito, né? De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Guardar o coração é manter um coração puro, um coração limpo. Um coração reto, gente, não é aquele que não peca, mas é aquele que consegue higienizar o mais rápido possível. Nós não vamos, ninguém aqui vai ser perfeito e não vai estar, né? Não vai pecar. Pelo contrário, nós vamos cometer falhas, mas eu preciso limpar o coração todos os dias. Porque toda sujeira do meu coração, ela vai pesar a minha vida. Escreve isso daí. Toda sujeira é um fardo. Toda sujeira é um peso. Então, se o seu coração está sujo, parece que a vida fica mais pesada. Né? Tira a paz do coração. E ninguém consegue frutificar sem paz no coração. Ninguém consegue crescer com o coração sujo, com o coração amargurado, com ódio, rancor. E aqui a gente fala de limpar o coração, e eu tenho 3 sujeiras pesadas do coração que eu quero passar para vocês aprenderem, assim, né? Ana, como é que eu limpo o meu coração? Como é que a gente faxina? Como é que eu deixo meu coração puro, leve, simples? Porque, gente, leveza traz velocidade. Muitos de vocês podem ainda estar com a vida ainda agarrada, as coisas não estão acontecendo porque falta ter um coração leve, um coração simples. O coração está pesado ainda, tem sujeira. E aí nós temos 3 sujeiras pesadas que podem estar no seu coração, que é crença negativa, pecado e o coração enganoso. Crença negativa é aquilo que você. São emoções mal resolvidas, são bloqueios, Pablo fala, né? Bloqueios, travas, é aquilo que está te impedindo de crescer, aquilo que você quer fazer, mas na hora você dá um passo para trás. O coração enganoso, o Tiago falou muito bem, né? É aquele coração que está com rancor, raiva, amargura, ressentimento. Ana, como é que eu resolvo um coração enganoso? Perdão. Libera perdão, limpa seu coração. Gente, as pessoas fazem sempre o melhor que elas dão conta. Então, libera aquela pessoa. Para de guardar rancor, sabe, ressentimento no seu coração. Tenha esse coração livre, puro, limpo. E se perdoe também. Perdoe de algum erro, de alguma falha. Tira culpa e condenação, porque isso pode pesar o seu coração. E a outra sujeira que também suja o seu coração é o pecado. Tudo que está na Bíblia que fala que é pecado. E como a gente somos, né, pecadores, por isso que nós temos que limpar todos os dias. Você não toma banho todos os dias? A gente tem que limpar o coração todos os dias. Né, de tudo, vícios, mentira, né, de maledicência, de inveja, de orgulho, tudo isso pesa. Nós temos que ter esse coração limpo. Né? Quando o nosso espírito, gente, está limpo, quando a gente está puro, né, tudo é puro para aqueles que têm olhos puros. Você vai começar a enxergar a vida com outro olhar. Você vai ver oportunidade em tudo. Você vai ver, você tem um olhar mais otimista para a vida. Você vai confiar mais. Né? Então, o coração limpo mesmo, ele ganha leveza, ele ganha velocidade e paz. Escreve isso. Um coração limpo tem leveza, velocidade e paz. E aí não tem como você não explodir. Por isso que fala, guarde o seu coração, porque coração limpo escuta a voz de Deus. Um coração limpo, a gente consegue se conectar com o Senhor. Ele vai começar a falar ao seu coração. Muitas vezes ele quer falar, mas como o coração está sujo, ainda fica pesado. Né, Ana, eu quero limpar o meu coração. Quero limpar do pecado. Arrependimento. Quer ver a gente conseguir colocar, se quiserem anotar as 3, porque eu estudei muito isso, né? Que é as crenças, o pecado e o coração enganoso. Coração enganoso, perdão. Tira a raiva, rancor, perdoa. Se perdoa e perdoa todas as pessoas que estão à sua volta. Aquelas que te fizeram mal, aquelas que te fizeram sofrer, aquelas que foram injustas com você, porque a justiça divina ela é muito maior. Depois, para limpar pecado, arrependimento. Coloca isso daí. Gente, arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente. É uma transformação completa de pensamento. É aquela pessoa que deixa de viver aquela velha vida e muda a rota. O arrependimento, ele abre as portas para você se conectar com Deus. Um coração contrito, um coração arrependido. Ana, como é que eu me arrependo? Anota aí os 3 passos. Tá dando para anotar tudo, né, gente? Os 3 passos. Primeiro, eu reconheço o meu pecado. Primeira coisa é reconhecer, porque não tem como eu curar algo que eu ainda não sei, que eu preciso curar. Então, eu preciso reconhecer que eu estou vivendo em pecado.
Tem muita gente que vive em pecado e não vê e está continuando, entende? Então eu preciso ter clareza. Reconheço que eu estou em pecado. Segundo, eu confesso os meus pecados. Eu me arrependo. Segundo é arrependimento e terceiro é a confissão. Então, primeiro eu reconheço, depois eu me arrependo e eu confesso. Na palavra diz, né? Confesse os seus pecados e o Senhor vai te perdoar. Abre a boca, traga para a luz aquilo que está no oculto, traz para a luz aquilo que está na escuridão. Para de se esconder, porque o inimigo ele usa o teu pecado para poder te parar. E se você conseguir trazer à luz o teu pecado, como é que ele vai ter poder sobre você mais? Aqui, inimiga, eu já falei, eu já abri a boca. Aí ele vai olhar e falar, e agora? Se era isso que eu dominava ela pelo pecado, agora ela começou a falar, ela trouxe luz para onde estava escuro. E aí, se você traz, né, tira do oculto, tira do segredo e traz para a luz, aí começa a ser curado. Não tem como, gente. Aquilo que é revelado é curado e é quebrantado. Eu preciso revelar. Então, o primeiro passo, Ana, o coração, então, tem 3 sujeiras: as crenças negativas, o pecado e o coração enganoso. Como é que eu limpo o pecado? Arrependimento. Só coloca uma setinha, arrependimento. Todos os dias você vai se arrepender. Todos os dias você vai buscar o Senhor. Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Deus, limpa o meu coração. Dá faxina todos os dias. Reconhece, arrepende e confessa os seus pecados. Muda o seu comportamento. Né? Volte-se para Deus, buscar uma vida voltada para a palavra. Lá em Isaías fala, né, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e ao nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Então volte-se para Deus, ele está de coração aberto para poder te receber. Arrependa dos seus pecados. E o arrependimento, gente, ele é crucial para a salvação, para acessar o Senhor. Quando Jesus, né, iniciou a sua passagem aqui na terra, o que ele falava? Arrependam-vos, o reino está próximo. Ele já dava a chave para a gente. Né? Quando João Batista ia anunciar a chegada de Jesus, o que João falava? Arrependam-se, porque o reino está próximo. Também, né, o arrependimento. Quando você limpa o seu coração e se arrepende e muda a rota. E o arrependimento tem que ser diário. Todos os dias, Ana, todos os dias. Lembra que nós vamos cair todos os dias. Ninguém é perfeito aqui. Ninguém. Então, eu preciso limpar. E nunca esqueçam, eu quero viver uma vida reta com o Senhor. Uma vida reta não quer dizer que você não peca, quer dizer que você levanta o mais rápido possível. Você não permanece no pecado. Porque o problema não é pecar, o problema é permanecer no pecado. É você não sair daquele lugar. Então, arrependimento, essa chave, gente, eu vivo ela todos os dias. E se você souber o tanto que isso é poderoso, sabe por quê? Falando aqui rapidinho do mundo espiritual, daqui a pouco o Tiago puxa minha orelha, mas é porque isso aqui é valioso demais, gente. Eu vou falar aqui do meu coração para vocês, a vida que eu tive que me adaptar na França. Porque o mundo espiritual na França, ele é muito pesado. As pessoas lá viraram as costas para Deus. E espiritualmente falando, tem muita legalidade na França. E eu quero trazer essa palavra rápida para vocês. Cuidado com as legalidades que estão abertas na vida de vocês. Cuidado com as portas que vocês estão abrindo na vida de vocês. Por quê? Deus é soberano. Deus pode fazer todas as coisas assim, ó, no piscar de olhos, mas o diabo não. O inimigo, para tocar a mão em vocês, ele precisa de permissão, ele precisa de legalidade, de uma porta aberta. Então, gente, de verdade, sabe o que vai te proteger? Não é a unção que Deus derramou sobre a minha vida, não é a unção que está sobre a vida do Tiago que vai proteger ele, mas é a santificação. O diabo não consegue encostar em alguém que é santificado, em alguém que é separado por Deus, em alguém que tem uma vida reta, uma vida santa, alguém que vive em arrependimento, alguém que pode até falhar e errar, mas tem um coração contrito, que busca o Senhor todos os dias, como Davi, lá na Bíblia. E por que eu estou falando isso? Porque a minha vida hoje é uma vida de confissão, reconhecimento e arrependimento. Porque eu tenho que fechar todas as brechas, eu preciso buscar a santificação. Então, busque. Quais legalidades, Ana? Tudo. A mentira abre legalidade.
Por exemplo, gente, é coisa boba. Gente, deixa eu pegar essa nota fiscal aqui, porque eu vou pagar menos imposto, comprar nota fiscal. Isso abre legalidade. Tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que você está fazendo contra a palavra de Deus, abre legalidade. Tudo, gente, é uma maneira que o inimigo vai ter, uma porta que você está abrindo para poder atuar na sua vida. Por isso que o arrependimento é poderoso. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. Gente, eu vou contar para vocês um segredo aqui. Tudo está na cruz. É só você ir para a cruz. Jesus é suficiente. Está tudo nele. Busque o Senhor de todo o seu coração. Sabe, se arrependa e vai lá na cruz. Porque na cruz, o diabo, gente, ele cai, ele até treme. Ele não consegue nem ficar de pé diante do poder do nome de Jesus. Só que muitas vezes a gente não usa isso. Muitas vezes ele te domina pelo teu pecado, porque você não se arrepende. Então, busque essa santificação. Fecha todo tipo de brecha na sua vida. Arrepende agora. Pega depois dessa live de agora, joelha. Se eu te puder dar algo do fundo do meu coração para vocês. Depois que você terminar isso aqui, ajoelha e faz uma oração. Arrepende dos seus pecados, fecha toda a brecha. Fala, Deus, eu me arrependo de tudo, do orgulho, da mentira, sabe, da falsidade, de coisas que eu fiz que parecem pequenas, parecem bobas, mas, gente, tudo aquilo abre legalidade. Por isso que o arrependimento, ele é poderoso. O arrependimento tem que ser diário. Eu vivo assim hoje porque eu busco a minha santificação. Porque para eu poder enfrentar o que eu vou enfrentar na França, eu preciso de carregar o Espírito Santo. Eu preciso de estar santificada. Eu preciso de ter uma vida reta e totalmente reta. Por isso que isso não é difícil. A gente vai lá na cruz. A cruz, Jesus, gente, já levou tudo sobre ele. Jesus, é só a gente buscar nele, mira nele e fala, Jesus, o teu nome é poderoso para poder me livrar desse vício, para poder me livrar dessa minha vida. Eu me arrependo, Jesus, me ajuda a sair dessa vida. E, gente, o poder dele é tão grande que você vai sentir uma vida nova. Você vai sentir que as coisas vão começar a mudar na vida de vocês. Então, busque por essa santificação. Busque por essa limpeza do seu coração. Limpe, porque do teu coração provém as fontes da vida. Por isso, o arrependimento ele é tão poderoso. Eu falo isso aqui, eu fico tão assim, né? Respira. Gente, mas isso para mim é algo que queima no meu coração. O Tiago, você sabe o poder que tem esse arrependimento, né? O tanto que a gente viveu uma vida reta e se arrepender dos pecados mesmo, e ir lá na cruz buscar, né, tudo que nós precisamos, nos santifica. Alguém falou de respirar, só se for respirar o próprio Deus. É a única coisa que nos faz movimentar, é Porque isso. esse negócio é tão poderoso. Se ele soubesse, né, Tiago, quanto que a vida muda quando a gente tem esse coração limpo, quando a gente busca viver essa vida reta com o Senhor, o quanto que a nossa vida é transformada. Eu estou lendo muito, estudando e vendo as palavras de um homem chamado Smith Wigglesworth. Alguma coisa assim, o sobrenome dele, difícil pronunciar. Mas é alguém que ressuscitou 21 pessoas. E interessante que eu vi uma reportagem com a bisneta dele, e ela contava o seguinte, que ele só leu um livro na vida. Apesar de ter vários livros escritos, ele nunca escreveu nenhum, as pessoas escreveram no nome dele. Uhum. Ele só leu um livro, ele não escreveu livro e não leu qualquer outro, ele só leu um livro. E por acaso eu tenho aqui em casa esse único livro que ele escreveu, que ele leu. Uau! Durante toda a vida dele, ele só leu um livro, que foi a Bíblia. É o que a gente precisa. Existe um manual, o problema é que as pessoas acham que isso aqui é para a posteridade. Não, moço, isso aqui é o manual para essa terra agora, para esse momento agora. Não adianta você chegar lá nos últimos dias com ela embaixo do braço e falar, eu vim. Não, não, amigo, pode deixar isso aqui. Aí, porque isso daí era para outra fase. Não é para essa fase nova aqui. Te convidar nesse ambiente aí. Queria fazer uma oração, já aproveita, faz um boot. E Vamos lá. essa galera prosperar cada vez mais. Exatamente. A verdadeira sabedoria está para os retos de coração. Você pode até pecar, mas faz a faxina. Limpa seu coração todos os dias.
Busque essa conexão com o Senhor. Isso vai acelerar o seu resultado, vai remir o seu tempo, vai ganhar velocidade, como eu disse. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Vamos fazer um boot poderoso aqui agora. Vou fazer uma faxina, né? Vou limpar isso, já que a gente falou tanto de coração, e a Provérbios 4, né? Vem 4:23, vem falando sobre guardar o coração. Então, para aquelas pessoas que estão precisando, ver alguém no comentário aí, Ana, meu coração tá sujo. Chegou a hora, então. Não é nada por acaso. Chegou a hora de você limpar esse coração. Vamos fazer esse boot juntos, sabe? Fecha o seu coração, coloca a mão no centro do seu peito, assim, e de todo o seu coração. Agora, nós vamos realmente buscar essa limpeza, sabe? Buscar fazer essa faxina, essa higienização do seu coração. Fecha os olhos, respira fundo, que chegou a hora, não tem mais volta. Não tem mais volta. Respira 3 vezes profundo, para a gente poder silenciar um pouco esse falatório mental, né? Silenciar um pouco essa mente acelerada e a gente começar a ouvir o nosso coração. E coloque a mão no centro do seu coração, porque agora a gente vai tirar tudo aquilo que não faz sentido mais. Aquilo que está pesando no seu coração, está tirando a sua paz. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, eu ativo agora o meu espírito. Nós ativamos agora, Pai, o nosso espírito mais um dia. Assim como as misericórdias do Senhor, Pai, se renovam a cada manhã, renova o nosso espírito. Pai, alinha o nosso espírito ao seu. Nós renovamos, Pai, nesta manhã o nosso relacionamento com o Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo ao nosso coração. Hoje, Pai, é o dia que eu vou ter mais clareza. É o dia que eu vou sair dos escombros. Pai, hoje eu limpo o meu coração. É dia de faxina, Jesus. É dia que eu quero tirar tudo aquilo que não faz sentido mais. Deus, cria em mim um coração puro, para eu poder acessar joias preciosas que já estão dentro de mim, para eu encontrar, para eu conseguir, Pai, encontrar os valores que o Senhor colocou aqui dentro. Pai, nós precisamos de limpar sujeiras pesadas, Jesus. O Senhor sonda o nosso coração e o Senhor sabe o que está aqui dentro. Então eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir agora e tocar o coração de cada uma dessas pessoas. E limpa, Pai. Tira tudo aquilo que está pesando. Pai, traga para o coração dessas pessoas um desejo de arrependimento. Que vai nascer hoje no seu coração uma vontade nova de ter uma vida mais reta, uma vida na luz. Tudo aquilo, Pai, que estava oculto, o Senhor vai trazer à tona para ser curado, para ser quebrantado, para ser liberado. Pai, nós te pedimos agora, coloca, Pai, as tuas mãos no nosso coração. E nós abandonamos todos os nossos pecados. Pai, eu vou colocar todas as coisas que não pertencem a mim para fora do meu coração. E eu me conecto agora ao conhecimento, à sabedoria que vem do alto. A toda a potência, Pai, dessa sabedoria vertical. E eu me conecto naquilo que o Senhor tem para cada uma dessas pessoas. Fala assim, eu me conecto agora com o que o Senhor tem para mim. Pai, nós agora nos despedaçamos da pessoa que nós insistimos em ser até hoje, para ser aquela pessoa que o Senhor nos planejou para ser. Eu quero que você visualize agora como uma cachoeira, como um rio de águas vivas, caindo pelo topo da sua cabeça, e ele está limpando o seu coração. Eu quero que você visualize mesmo um rio vindo do topo da sua cabeça e limpando todo o seu corpo. E ele para lá no seu coração e tira toda a sujeira. Da sola dos seus pés está saindo uma água suja, uma água preta, está indo tudo embora. Senhor, limpa, Pai, limpa os nossos pecados. Pai, nós vamos lá na cruz, que o Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados, nossas transgressões. Nós, a partir de hoje, Pai, nós vamos manter esse coração limpo. Porque como a palavra do Senhor diz que o nosso coração provém as fontes da vida, que o nosso coração, Pai, é o canal onde o Senhor fala com a gente. Então, a partir de agora, a gente não deixa ninguém entrar aqui dentro. O meu coração é seu. Tira, Pai, todo vício, todo pecado, Pai. Nós vamos sentir nojo a partir de hoje de pecados, pecado de estimação. Aquele que você faz e nem percebe mais que está fazendo.
Pai, nos dá clareza para enxergar aquilo que tem que ser arrancado das nossas vidas. Nós te damos liberdade para arrancar tudo. Respira fundo agora. E repete assim: o meu coração está limpo para acessar a sabedoria. Para deixar tudo que não faz sentido. Tudo que não é do meu chamado. Tudo que não é do meu propósito para trás. Respira fundo. E não racionaliza com o cérebro, não, mas traz para o coração. Deixa o Senhor fazer essa limpeza. Você não está aqui por acaso hoje. Confia, deixa o rio fluir através do seu coração. E repete assim: a partir de hoje, eu inicio uma fase nova na minha vida. Com um coração puro. E esse coração ganha velocidade, leveza e acessa a sabedoria. Respira fundo, abre um sorriso. Sente agora uma leveza no seu coração. Respira fundo mesmo, até que você deixa cair até o ombro assim. E sente uma leveza, como se tivesse tirado um fardo. Toda sujeira é um fardo. Tirou, limpou. Sabe aquela casa limpa, brilhando, cheirosa, com cheirinho de bebê? Seu coração tá assim agora, limpo. Respira fundo, abre um sorriso, esfrega essas mãos e fala: já é. Coração limpo e um coração puro. É disso que nós precisamos. Glória a Deus pela sua vida, minha amiga. Ai, glória a Deus pela sua, Tiago. Que aula hoje, tanta hein? Coisa. Glória a Deus. Eu senti algo no coração aqui, Ana. Eu vi várias pessoas da Europa e eu, a Ana, nós estamos aqui na Europa e a gente quer te convidar a estar mais próximo a nós, estar junto no movimento. Eu criei um grupo do WhatsApp agora, gente. Não deu tempo de criar QR Code aí, nada para você acessar, mas eu vou colocar aqui nos comentários. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Você clica aí nos comentários. Aí, ó. Opa, deixa eu fixar ele aqui, ó. Clica aí nos comentários, ou bate uma foto disso daí. A Ana vai colocar nos stories dela, vou colocar nos meus stories, aí você entra lá, que a gente vai colocar as informações das plataformas aqui, Alemanha, Bélgica, França, Portugal, para você Itália, fazer Londres. tudo, Espanha, Suíça, você que está aí, a gente fazer parte desse movimento aí. Então, sejam bem-vindos. Deixa eu colar de novo aqui. Quer deixar mais uma mensagem, Ana? É isso, gente. Tenha um coração puro, né, para a gente conseguir acessar ao Senhor. Eu falo muito que quando o que eu desejo para vocês, né, que a gente tenha esse olhar, que a gente possa ser as mãos de Jesus aqui na terra, os pés de Jesus aqui na terra, que a gente possa olhar com os olhos de graça e amor. Eu peço todos os dias: Deus, me ensina, Jesus, me ensina a ser como tu és. Nós estamos tão longe de parecer contigo, todos nós estamos, né? Mas todos os dias você pede: Jesus, me ensina a ter um coração humilde, obediente, puro, santo, separado, e Ele vai nos lapidando todos os dias, né? É um passo, e que essa live, né, tenha sido realmente profética na vida de vocês, que algo novo possa acontecer. Eu senti uma palavra aqui de boas notícias. Boas notícias vão chegar essa semana. Tá? Aguardem, tá chegando notícia nova, tá chegando refrigério, tá chegando aí tanta coisa boa na vida de vocês. Não desiste, não retroceda, arrepende, traz para a luz aquilo que está oculto, tá? Fecha todo tipo de brecha, que vocês vão acessar algo novo vindo do Senhor. Só deixa eu ver aqui. Excedeu o limite, eu acho, do grupo, Tiago. Gente, nós Bênção, vamos né? explodir essa Europa. Bora tirar um print então, gente? Bora tirar um print. Tira um print aí no seu computador, no seu celular. Tira um print aí, Zão. Eu vou tirar uma foto aqui também, Ana, pera aí. Esse momento único, né? Vai lá, 1, 2, 3 e... É isso aí. Tamo juntos até depois do fim, que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Você que está no pelotão 459, esse pelotão que prospera, pessoas que acordam e para colocar pressão no sol.
Lembre-se, o primeiro que acorda em casa salva toda a família. Amanhã, 4h59 da manhã, nós estaremos aqui, o Marcelzão estará aqui e bora tocar o terror na terra. Né, Aninha? Espero que Bora na tocar o Europa, terror amiga. na terra. Ué, estamos chegando, gente. Vamos É tocar isso o terror aí. também nessa Europa. Vai ser maravilhoso. Que Deus tenha aí. Já começou, né, Tiago? Já começou. Amém. Só Amém. vamos É ligar as bênção. turbinas. Que Deus Valeu, abençoe você, gente. gente. Gratidão. Um Nos beijo. marca lá, ó. Thiago Rocha, Ana Luquini aí, ó, @Ana Luquini, e a gente vai estar juntos. Até depois do fim. Até depois Beijo, do fim. beijo. Tchau, tchau, Até. gente.